que medo, vou cortar embora pra criança. Poucas conversas hoje. No e-mail vai ter poucas conversas. Ó Deus Todo-Poderoso, cujo Espírito renova a face da terra, concede à tua Igreja a graça de protestar sempre em favor da verdade e opor-se à mentira e ao erro, e que nós, teus filhos, sempre transformemos a nossa mente e sejamos capazes de experimentar e comprovar a tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.
Fiquemos em pé e adoremos a Deus com o Salmo 100. Todos a uma só voz, aclamemos o Senhor com a sua palavra bendita. Salmo 100. Juntos. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos e dar-lhes mendigando seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai querido, por esse momento, ó Pai sublime, em que podemos prestar culto de louvor ao Senhor. Te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade, invocamos o poder do teu Santo Espírito, ó Pai, sobre a vida da tua igreja essa noite. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco, através do teu servo, através da tua palavra, e que a nossa alegria seja de adoração em espírito e em verdade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Cantemos louvando e adorando o nosso Deus. Boa noite, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Vamos louvar ao Senhor o cântico oferta de amor. Quero minha vida a ti
Próximo cântico, Amigo de Deus. Existe nada melhor do que ser
alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilos nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Obrigado, Senhor, por esse momento de poder prestar louvores a Ti, ó Deus. Queremos engrandecer o Teu santo nome com as nossas vozes e com as nossas vidas. Por isso, Senhor, modifica todo o nosso caráter para que seja o caráter, a formosura de Cristo Jesus em nossas vidas. Eu te peço e te agradeço, no nome precioso de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós teremos um tempo de intercessão, de oração agora, no final do qual nós cantaremos o hino em fervente oração. Vamos ter 3 palavras de oração para 3 momentos distintos. Eu convido o presbítero Almir para que ore pelo Brasil e pelos nossos governantes. Cláudio Marcos para que ore por nossa igreja, para que Deus abençoe todo e cada membro que pertence a esta igreja e também aqueles que serão unidos a nós. Eu convido a Kesley para que ore pelo seu Wilson e pelo Vitinho, que vão ser submetidos a uma cirurgia nos próximos dias. Vamos orar. Agradecemos, ó Deus bendito, pela tua misericórdia, pela tua bondade, tua fidelidade para conosco. Ó Deus amado, suplicamos nesse momento, ó Deus, pela nossa igreja, pela membresia desta igreja, ó Pai, para que todos
juntos, ó Pai, possamos trabalhar, possamos, ó Pai, unidos, ó Pai, concorrer para que o Evangelho cresça cada vez mais nesta cidade, ó Pai, através das nossas vidas. Pai amado, abençoa aqueles também que estão desejosos de agregar conosco, ó Pai, de estar junto com esse povo, Senhor, com esse povo de Deus, ó Pai, que louva o Teu nome, que honra o Teu nome sobretudo, ó Pai. Por isso eu peço, ó Pai, que o Senhor ilumine a cada um de nós, como membros dessa igreja, lutando, Senhor, para que possamos, ó Pai, um dia, ó Pai, termos a certeza, ó Pai, que a nossa luta não foi em vão, mas foi para a Tua própria glória, ó Pai. Abençoa a direção dessa igreja, na pessoa do pastor, do conselho, todos os líderes dessa igreja, ó Pai, que estejam sempre, ó Pai, voltados com o coração, o pensamento, no engrandecimento da Tua obra somente, ó Pai. Isso eu lhe peço, ó Pai, no nome poderoso, no nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças te dou, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor nos tem dado, ó Pai querido. Lhe agradeço pelo cuidado constante que o Senhor tem para com cada uma das vidas aqui presente, ó Pai. Em especial, eu lhe rogo nesse momento pelo seu Wilson e pelo Vitinho, que vão passar por uma cirurgia, que o Senhor esteja dando a eles, ó Pai, toda a segurança, ó Pai, e o conforto de estar na sua presença, ó Pai querido. E também lhe rogo para que o Senhor esteja com a equipe médica e todos os que trarão cuidados a eles, ó Pai querido, e que eles estejam, ó Pai, prontamente se recuperando de acordo com a sua vontade, ó Pai. E que tudo, ó Pai, transcorra de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado. Eu lhe agradeço por todas essas vidas, ó Pai, e não só pelas deles, mas todos os outros enfermos, ó Pai, que carecem de cuidados. Que o Senhor também esteja com eles, ó Pai, conduzindo-os nesse momento de dificuldade, ó Pai querido, e dando segurança, porque ao Senhor nada é impossível. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. É que eu lhe peço e agradeço em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Em fervente oração
Palavra de Deus do livro do Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 19 seguintes. Apocalipse 3, versículos 19 seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, nós estamos com este culto desta noite, pelo menos aos domingos, encerrando na liturgia formal da igreja a comemoração que nós fizemos ao longo de 4 domingos dos 496 anos da Reforma Protestante, desde aquele dia em que, 31 de outubro, Martinho Lutero teria fixado as suas 95 teses às portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E este movimento, desencadeado por este pretenso gesto que teria acontecido, ele partiu de uma premissa, deste texto que nós acabamos de ouvir e de ler. Martinho Lutero constatou que Jesus estava fora da igreja. A igreja tinha culto, tinha liturgia, tinha missa, tinha padre, tinha monge, tinha tudo que uma igreja visível nos moldes lá da Idade Média tinha. Mas o essencial, o primordial, aquilo que é o centro, em torno do qual tudo gravita, este estava ausente. E esse texto é importante para fecharmos os 496 anos, refletindo também sobre a nossa igreja. O livro do Apocalipse, este livro que nós acabamos de ler, que foi escrito do ano 67 até o ano 95, não mais e não menos do que isso, em algum lugar deste arco de tempo, esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo e foi dado a João. Em algum momento desse período, Jesus em pessoa apareceu a João lá na ilha de Patmos. E Jesus endereçou cartas às 7 igrejas ali da Ásia Menor. Diferentemente do que pregam e do que ensinam muitas igrejas que têm uma escatologia estranha e deficiente, estas não são 7 eras da igreja, 7 tempos da igreja. São igrejas locais, igrejas concretas, igrejas históricas, igrejas organizadas em alguma cidade, em alguma região da Ásia Menor, que Jesus constata do trono, de onde ele preside e governa soberanamente todas as coisas, deficiências em 6 dessas igrejas. Uma delas só há elogios. Mas em 6 igrejas, Jesus constata o problema da sua enfermidade. Algumas decaíram no primeiro amor, notadamente a igreja de Éfeso. No meio do caminho, eles perderam o fogo da paixão pelo Evangelho e por Jesus. No meio do caminho, as suas obras já não correspondiam ao tempo dos primeiros amores. Já haviam se acostumado de tal maneira com a religião, que até mesmo Deus, a palavra, o Espírito Santo, de alguma maneira havia sido domesticados naquela igreja, de tal maneira que nem eles sentiam-se ofendidos com o Evangelho, mas que nem eles também correspondiam em sumo grau de santidade às exigências do Novo Testamento e do encontro com Jesus. Mas há também uma igreja que não se incomoda com ensinos estranhos. Há uma igreja dessas 7 que qualquer coisa que era pregada, qualquer heresia que era ali apresentada, ou um ensino mais ou menos distorcido, também eles não ligavam muito, desde que não mexesse com a vida deles, e suportaram os falsos ensinos, porque suportaram os falsos mestres. Há uma outra igreja que o pecado come solto, é crassa a vida pecaminosa e a impiedade.
e ninguém faz coisa alguma para resolver o problema. Os pastores e os membros da igreja acham comum e normal ser cristão e pecador público e notório. A esses, Jesus também endereça uma carta chamando a atenção. Mas, do meu ponto de vista, a igreja que corria mais perigo de ser destruída pela ira de Deus naquele momento é esta igreja de Laodiceia. Porque as outras, as que perderam o amor, de alguma maneira havia um foco que resistiu à presença de Jesus e desejou, como remanescentes, que o Cristo fosse pelo menos lembrado. Aqueles que conviveram com o pecado, de alguma maneira, ainda que fosse leviana, ou que fosse despropositada, tudo mais, confiavam, né, de que os pecados também não resistiriam a Cristo. Talvez fosse uma crise momentânea de credibilidade, de fé, mas talvez em algum lugar do inconsciente deles, Jesus Cristo era Senhor, nada obstante o pecado. Aquela outra que suportou o ensino divergente, anacrônico, um ensino mentiroso, uma heresia. Bom, todo herege tem muita boa intenção, não sei se você sabe disso. Na história do cristianismo antigo, pouquíssimos hereges eram mal intencionados. Pelo contrário, a maioria dos hereges, eles tinham boa intenção, bons desejos, alguns eram até radicais, querendo viver uma santidade assim, para além das exigências do Novo Testamento e para além das exigências da graça. Então, de alguma maneira, Jesus Cristo era honrado aí, ainda que muito fracamente falando. Mas uma igreja que se reúna, que cante, que louve, que ore, mas que Jesus não está presente, bom, esta igreja não é mais igreja, mas ela passou a ser sinagoga de Satanás. 496 anos depois da Reforma Protestante e 1.600 anos depois da escrita desse texto, este perigo e esta advertência vale para nós ainda hoje. Sobretudo se levarmos em conta o motivo pelo qual João escreveu o Apocalipse, por ordem de Deus. Naquele tempo, a igreja precisava resistir ao culto oferecido ao imperador, porque os cristãos eram forçados a comparecer diante do imperador e queimar incenso ao imperador ou à sua estátua. Fazendo isso, eles reconheciam que Augusto, que César, era Augusto, era divino. Ou seja, o mundo não teria um só Senhor absoluto, exclusivo, o Cristo, mas teria um concorrente, um forte concorrente, que era Júlio César. O André, que é historiador, está certo que ele mesmo disse que ele não é um memorialista, mas é ligado mais ao campo da educação. Ele sabe que o Império Romano, ele, quando construía monumentos à sua grandiosidade, eles faziam uma peculiaridade em relação aos outros. Os faraós construíram Luxor, construíram as pirâmides, cidades entrepostos, mas construíram com coisas dali mesmo, pedras dali, madeira dali, tudo dali. Os persas, mesma coisa, erigiram grandes cidades, grandes templos, zigurates enormes, mas construíram coisas dali mesmo. Os romanos não. Os romanos, quando construíam algum monumento para a sua grandeza, eles construíam com matérias-primas trazidas das terras conquistadas. É por isso que na cidade de Roma, eu morei lá, posso dizer para vocês, tem muitos obeliscos e muitos monumentos do Antigo Egito que eles transportaram de lá do Egito e plantaram no centro de Roma. O edifício mais importante da arquitetura grega, a atual igreja de Santa Agnes, que é o Panteão Romano, foi construído com pedras trazidas do norte da África, do Egito, trazidos da Grécia, trazidos de outros lugares longínquos, até da Bretanha, atual Inglaterra. Para dizer que Roma não é só o centro do mundo, quem se assenta no seu trono é Senhor absoluto do mundo e todas as coisas lhe pertencem. Por isso que nós construímos aqui com aquilo que nós conquistamos. Logo, fazer um cristão queimar incenso para o imperador é reconhecer Júlio César,
Nero e todos os outros que vieram antes e depois, como senhores absolutos do mundo, em detrimento ao senhorio de Jesus Cristo. E o que é pior, muitas igrejas, para salvaguardar a sua segurança, para terem liberdade para continuar reunindo-se, para não sofrerem nenhum tipo de perseguição, muitos cristãos e muitas igrejas cediam a este convite ou a esta tentação, queimavam incenso ao imperador e depois voltavam para os seus cultos, para as suas igrejas, como se nada tivesse acontecido, como se o Senhor não fosse importar-se com isso. Na história do cristianismo, chama-se a história dos lapses, aqueles que por um lapso de momento, por um lapso de tempo, fingiram prestar culto ao imperador, mas intentaram negar no coração o pecado cometido. O problema é que a aparência do mal já é mal em si mesmo. A aparência do pecado já configura uma abominação e uma rejeição da parte de Deus. Então, 2000 anos depois, ou 496 anos depois, nós temos que nos perguntar que atitudes nós tomamos na vida que podem convidar Jesus a ficar do lado de fora da igreja e tornar tudo o que fazemos aqui dentro e na nossa vida caduco, passivo de disciplina e repreensão da parte do Senhor, abominação aos olhos dele e rejeitável da parte dele em relação ao que nós fazemos. Porque esse texto, eis que estou à porta e bato, os católicos romanos costumam usar esta frase para colocar naqueles santinhos de 7º dia, como se aquela casa está em luto, então Jesus bate na porta e vem consolar a família. E os evangélicos costumam usar esse texto nos folhetinhos de evangelização. Olha, Jesus está batendo a porta do seu coração, se você abrir a porta, ele vai entrar e fazer comunhão com você. Só que tanto os católicos como os evangélicos, eles negam o contexto desse texto, porque esse texto está dizendo para a igreja, ou seja, há uma igreja, existe um povo que foi marcado com o meu sangue, que desceu as águas do batismo, que clama pelo meu nome, que diz oferecer sacrifícios de louvor a mim, mas eu não estou no centro da vida deles, eu não presido pipoca nenhuma, eu não mando em nada, eu estou ali apenas como uma espécie de bobo da corte, porque na verdade eu estou do lado de fora, e estou batendo na porta porque eu quero entrar para estar com os meus, e eles rejeitam-me a mim. Então existem algumas maneiras de convidarmos Jesus a ficar do lado de fora da igreja. E eu vou elencar algumas agora e pedir a Deus, se porventura alguma delas for encontradas em nós, que Deus remova. E que aquelas que nós ainda não praticamos, que não venhamos a praticá-las. Que Deus nos livre de tal perniciosidade. A primeira maneira de convidarmos Jesus a sair da igreja é evitar a todo custo a disciplina eclesiástica. A primeira maneira de convidar Jesus a ir embora é conviver tranquila, pacífica e amistosamente com vícios, pecados públicos, vidas escondidas, sujeiras varridas para debaixo do tapete, maquiagem e outras coisas mais. É a melhor maneira de dizer ao Senhor Jesus: o Senhor não pode ficar conosco, sai, porque a sua presença nos incomodaria, nos intimidaria, a tua santidade nos colocaria em vergonha perpétua e contínua, e nós não suportaríamos o clarão da tua face, nem o hálito suave do teu amor. Amados, quando nós não disciplinamos, nós convidamos o Senhor Jesus a ir embora. Quando não há disciplina na igreja, o pecado fica, Jesus vai. A mentira fica, o Espírito Santo vai. A hipocrisia fica, a santidade vai. Estas coisas não convivem harmoniosamente, há uma tensão entre elas, há uma guerra entre elas.
das trevas contra a luz, da mentira contra a verdade. E olhem, há uma promessa do Senhor Jesus: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas não que a igreja estará na defensiva e conseguirá tomar todas as pancadas e trancos e estará vitoriosa. Significa que a igreja deve marchar soberana, ouvindo a voz do seu comandante, e pisotear o pecado e arrombar as portas do inferno. Para isso, todo juízo começa pela casa de Deus. Não adianta você criticar o seu vizinho que não é crente. Não adianta. Não adianta você rotular o seu parente que não conhece o Evangelho. Isso não muda nada. Não adianta você criticar os que não estão conosco aqui, ou desertaram, ou que estão por aí. Absolutamente. Posto que o juízo começa pela casa de Deus. Todos os homens comparecerão diante do tribunal de Cristo. Todos nós daremos contas da palavra frívola que sai da nossa boca. Fala o Evangelho de Mateus. Não há nada que ficará escondido naquele último e glorioso dia. Mas não quer dizer que desde agora não devemos ser criteriosos. Evidentemente que a disciplina não é para machucar, destruir, excluir pura e simplesmente as pessoas. O fim da disciplina é a restauração. O fim da disciplina é a integridade. O fim da disciplina é a salvação, é a reconquista dos afetos e do amor da pessoa para Cristo. É fazer voltar aos bons caminhos do Senhor, a ter plena comunhão. Numa palavra, a disciplina visa a completa e integral felicidade do crente. Nós espantamos o Senhor da igreja, nós o convidamos para sair. Nós pedimos para que ele fique lá na escada, ou na rua, ou quem sabe em qualquer outro lugar, mas não entre nós, quando nós fazemos vistas grossas ao pecado. Primeiro, ao nosso próprio pecado, porque nós não fomos feitos juízes uns dos outros. Nós não estamos aqui para trocar acusações, nem apontar o dedo em riste para as pessoas. Absolutamente. Mas é um gravíssimo gesto de desamor ver o irmão do pecado e não reconduzi-lo à vida. O Tiago fala isso, Judas fala isso. Isso para citar estas duas fontes bíblicas. Quem vê o seu irmão no pecado e não reconduz. Agora, quem reconduz alguém do mau caminho, cobre uma multidão de pecados. Mas tem a disciplina corretiva, que é aquela aplicada, no caso de nós presbiterianos, pelo conselho, em forma de tribunal, cuja lei é o amor, não a Constituição. A Constituição é apenas metodologia, mas é o amor que é a lei. Fazer vistas grossas ao pecado põe em perigo a presença de Jesus entre nós. E o que é pior, hein? De vez em quando a gente escuta umas pérolas assim: eu sei quem está pecando, mas eu não falo nada porque eu sou X9. Não. Você simplesmente está de braços dados com Satanás. É só isso. Porque é verdade, nem no reino de Deus o cagueta é bem-vindo. Absolutamente. Nem no reino de Deus, nem na igreja o dedo duro fará amigos. Mas por amor, em amor, abordar a própria pessoa que está no pecado, antes de qualquer coisa, como ensina o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, vai você sozinho, sem mais ninguém, fala com teu irmão, se ele não te ouvir, leva mais um ou outro, conversa com ele, ilumina-o, chama-o à verdade, se nem assim ele ouvir, aí você chama a igreja. Mas simplesmente, eu sei quem está fazendo, mas eu não faço. Você esquece, porque este script, quem escreveu foi Satanás lá no inferno. Ou seja, eu sei que o outro está perdendo, e eu estou investindo na perda dele, e eu mesmo vou junto. Porque eu recusei o amor. Eu voltei as costas para a justiça, apeguei-me à mentira, joguei fora a verdade. Não há evangelho aí. Não há nada de cristão nisso. Como também sair contando por aí, você não sabe o que eu vi o Railton fazendo.
também, fofoca também é pecado. Maledicência também é pecado. Mas abordar o irmão em amor, tratá-lo, confrontá-lo, ofendê-lo pelo evangelho, tentar dissuadi-lo da vida errada, é bênção para ele e para você. Se ele não te ouvir, levar alguém de confiança, um irmão experiente na fé, e tentar os dois em oração, insistir para que ele abandone a vida errada, é mais bênção ainda. Mas se ele não te ouvir, chama a igreja. Porque olha como começa o texto que nós lemos hoje, versículo 19 do capítulo 3. Repreendo e disciplino aqueles que eu odeio. É o que está escrito aí? Abre sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu quero me vingar deles. Não, eu repreendo, eu disciplino aqueles que eu amo. É a base lá de Hebreus, quando diz que o pai disciplina, corrige todos os filhos que ele ama. O que ele não ama, ele deixa perder-se. O que ele não quer para si, pode ir embora. Esta é uma maneira de convidar Jesus a sair da igreja, a convivermos pacificamente com a hipocrisia, com a mentira, com a vida dupla e assim por diante. Mas há uma segunda maneira de convidar Jesus a sair da nossa igreja, e a sair de qualquer igreja. É cada vez mais, dar cada vez menos importância à palavra, ao ensino da palavra. Desejar qualquer outra coisa igual ou além da palavra, ou mais que a palavra. A achar que nós temos que oferecer para a igreja mais entretenimento, mais louvorzão, mais acampamentos, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Vamos enfiar a atividade dos nossos jovens. Campeonato de futebol de salão, campeonato de palitinho, vamos fazer noites não sei o quê, vamos investir, porque nós não podemos perder os jovens, porque senão eles vão onde tem entretenimento. Nós estamos dizendo para Deus que o plano dele está errado, que Deus não conhece os corações e a cultura contemporânea, porque se Deus conhecesse o homem, ele saberia que os nossos jovens não suportam a palavra de Deus, mas eles gostam, por exemplo, de um bom show de rock. E nós deveríamos, então, estruturar toda a nossa igreja em torno, sei lá, de uma coisa parecida com heavy metal. Sei lá. Ou então, fazer os nossos cultos algo muito parecido com o ambiente de uma quadra de futebol, de um vôlei. Ou como faz algumas igrejas por aí, bota uma prancha no lugar da mesa e depois do culto ou antes, a gente quebra o pau no vale tudo e prega o evangelho. Depois, quem sabe, os jovens ficam na igreja. Onde está o sentido disso? E não estou criticando quem o faça porque faz. Eu só digo que não existe mandamento bíblico para isso. Uma maneira de convidar o Senhor Jesus a sair da igreja é colocar qualquer outro lugar maior ou em nível de concorrência ou validade com as Escrituras, ainda que seja o louvor. Ainda que seja o louvor. Vocês sabem que vocês não têm nenhuma impaciência com o louvor. Pode cantar aqui à vontade. Se for os filhos de vocês tocando, então, bonitinho aqui na frente, mimosinho, olha, pode tocar à vontade. Mas para pregação, mas dá uma vontade, um faniquito. O relógio parece que anda mais devagar no ponteiro. Ele não faz nem tic-tac, faz tic. Tic. Porque não suporta a pregação. Só que eu não fico triste nem decepcionado em olhar para vocês, porque Paulo disse a Timóteo que no final dos tempos não suportariam a sã doutrina. Ele falou isso para cristãos. Os seus ouvidos se encheriam de comichão para ouvir falsos mestres. Vão querer outras coisas, mas não a palavra no centro. Não a palavra como domínio. Não a palavra como fonte de orientação. Não a palavra como luz e lâmpada. Como luz e lâmpada. Jesus só está onde está a sua palavra. Onde ela não está, ele também não vai. Ponho isso em mente. Ele não tem nenhum outro compromisso com qualquer coisa que seja, a não ser com a palavra e os sacramentos. Ele pode até se servir de uma música melodiosa para trazer alguém a Cristo. Pode servir-se,
tanto quanto Deus serviu-se uma mula lá nos dias de Balaão. Mas não me consta que existem muitas mulas, nem um livro de uma mula de Balaão na Bíblia. Pelo menos eu acho que não. Pelo menos não tem isso lá. Portanto, não será nem a qualidade dos nossos louvores, nem exatamente a melodia das coisas que tocamos e cantamos. Elas são boas, elas têm o seu lugar, elas são importantes. Ouso dizer que elas são imprescindíveis para a nossa saúde espiritual. Cantar bem, cantar coisas bonitas, coisas boas, elas mexem com as nossas emoções, e a religião é feita de emoção. Sem emoção não há fé, sem sentimentos não há fé. Contudo, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Cristo. Nós convidamos Cristo a emudecer-se e a retirar-se cabisbaixo da nossa igreja, quando nós não queremos mais ouvir o que sua boca tem a dizer. Quero um último ponto dizer o que pode tirar Cristo da igreja. Eu até acho que este seja um grande problema de muitas igrejas, mais do que as duas primeiras coisas que eu disse. Quando o amor fraterno vai embora, Cristo não tem nenhuma razão para ficar na igreja. Ouviram o que eu disse? Quando o amor entre nós vai embora, se esfria, deixa de existir, o que existe entre nós é julgamentos, rótulos, verdadeiros bullying, desprezo, complexo de autossuficiência ou de superioridade. Quando nos fechamos aos irmãos, quando nós não temos mais capacidade de rir com os que sorriem, ou então chorar com os que choram, quando nós perdemos a comunhão entre nós, e nós passamos a viver filosoficamente aquele corinho que vocês cantaram muito tempo aqui na igreja, eu no meu cantinho e tu no teu. Quando nós passamos a viver desse jeito, ou seja, que nós só somos irmãos dentro destas quatro paredes aqui. Aqui nós é de um evangeliquez, é o amado e não sei o que, papapá, mas na rua a gente nem se... Ou nas grandes dificuldades, nem fazemos comunhão com os irmãos. Ou quando nem nos reconhecemos, não gostamos nem de estar juntos, porque eu já ouvi mais de uma vez pessoas dizerem que preferem estar com os ímpios, que preferem estar com os não crentes, do que estar com os santos. E sabe o que eu digo? Eu não recrimino esta pessoa de maneira nenhuma. Eu falei isso para os presbíteros esses dias, porque pode ser que seja verdade. Porque pode ser que seja verdade. Que as pessoas não crentes nos acolham, nos ouçam, nos respeitem. Pode ser que os não crentes não nos julguem, não piorem a nossa vida. Só que isto, embora eu não os recrimine, não reconheço que já é a nossa derrota. Porque o Senhor Jesus, no capítulo 13, no versículo 34 seguintes do Evangelho de João, ele disse: nisto os homens saberão que vocês são os meus discípulos. 2 pontos. Porque vocês cantam muito bem. É isso? Nisto os homens saberão que vocês são os meus discípulos, que vocês pregam pra caramba. Ou porque vocês sabem teologia. Porque vocês são presbiterianos. Não. Os homens só reconhecerão a Cristo se nós nos amarmos como Ele mesmo nos amou. E você volta lá para o primeiro versículo do Evangelho de João, capítulo 13, sabe o que está escrito? Depois de ter amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou até o fim. Esse fim aí é até as últimas consequências. É um fim teleológico, não é um fim de ponto final. Há uma maneira de convidar Cristo a sair da igreja. É não vivermos o amor entre nós. Amor casto, amor simples, amor verdadeiro. Amor da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que não se ufana, que não se alegra com a injustiça, mas que ama a verdade, e assim por diante. Irmãos, sem amor não há evangelho, não há cristianismo, não há nada. Absolutamente, nem religião há. E nós podemos estar nos enganando mutuamente.
Portanto, quero convidá-los mais uma vez, nesta noite, a olhar para esta igreja de Laodiceia e perguntar-nos a nós mesmos se Jesus, em alguns momentos, não parece estar do lado de fora, batendo a porta, insistindo para entrar, oferecendo comunhão e amizade, querendo cear conosco, fazer parte de nossas vidas, e Ele não consegue. Não consegue porque nós voltamos as costas para a santidade, nós amamos o pecado, ou pelo menos nos acostumamos com ele, deixamos que ele seja um animal feroz, porém aparentemente domesticado aqui dentro, ou porque nós não privilegiamos a palavra e queremos ouvir outros senhores e outras doutrinas, queremos um ensino contemporâneo. A palavra que mais está na moda hoje é contemporâneo. Precisamos de uma palavra contemporânea, precisamos de um evangelho contemporâneo, precisamos de uma igreja contemporânea. Não, nós precisamos do antigo evangelho, das antigas histórias. Precisamos daquilo que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás, ou daquilo que aconteceu no início do mundo, ou daquilo que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. É dessas coisas que nós precisamos, nada de contemporâneo. É verdade, o mundo mudou, talvez algumas palavras tenham que ser traduzidas para uma compreensão, mas o evangelho permanece o mesmo, as exigências também, o modo como Deus salva, como Ele conduz as nossas vidas, e como Ele quer a sua igreja diante dEle, em santidade, em amor perfeito, em obediência à sua palavra. Antes de passarmos para a liturgia da ceia, vamos curvar a nossa fronte diante de Deus, desde agora, e vamos perscrutar a nossa alma, o nosso coração, para ver se Jesus pode não estar do lado de fora também de nossas vidas. Aí sim, eu acho que esta porta poderá ser o seu coração, se Jesus não está do lado de fora. Se não existem tantos pecados que o impeçam de ficar e de entrar, tanta ausência da palavra que ele não possa falar, ou tanta falta de amor que ele não possa dar-se. Curva a sua fronte, pense na sua vida e já se prepare para a ceia do Senhor. Fiquemos em pé. Bondoso Deus, querido Pai, ante a Tua beleza santa neste lugar, ante a Tua glória cantada e exaltada nos hinos e no louvor, ante a perfeição da Tua palavra e a verdade que ela contém, suas promessas e advertências, nós nos colocamos agora, Pai Santo, submisso à Tua vontade, e rogamos-te, ó Deus, que leves cativos mentes e corações, para que experimentemos a boa, agradável, justa, santa e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o que significa o sacramento que estamos para celebrar. Ele que nos recorda o imenso amor na dimensão da cruz. Ele que nos recorda, ó Deus, a proposta de vida do Evangelho. Permite-nos, ó Deus, que ao recebê-los em fé, tenhamos em nós atualizadas todas as promessas e todas as conquistas do amor de Cristo em nosso favor e em nosso lugar, quando deixou-se pregar naquele madeiro. Aceita, Pai Santo, a nossa confissão, bem como, Deus, toda a aspiração boa do nosso coração neste louvor que ora te oferecemos, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino 15, Doxologia. Grandeza
Na noite em que foi traído, antes de ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Hoje pode sentar-se.
Fiquemos em pé. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo culto que o Senhor nos permitiu que prestássemos a Ti, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por participarmos da ceia do Senhor. Que nós, Senhor, possamos, Senhor, transmitir, Senhor, e viver a Tua palavra, Senhor, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém. Deus
Nós estamos recebendo também, essa noite, como visita, a Roniane, amiga da Dani. Quem é? Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. O Sebastião Franco, o diácono Sebastião, lembra a todos que até hoje à noite o pedido para o Cada Dia de Natal. Cada dia é um presentinho barato, eficiente, cristão, para se dar no Natal. Além de dar pá de meia, essas coisas que não levam ninguém a lugar nenhum, né? Aproveite cada dia, baratinho, compre cada dia, põe num pacotinho, dá de presente, além de dar a palavra de Deus para as pessoas, você ajuda também a divulgar esse ministério da nossa igreja e, quem sabe, vidas podem ser alcançadas na meditação da palavra do Senhor. A Cátia também avisa que sábado, às 19 horas, haverá plenária da SAF com vistas à eleição para a diretoria de 2014. Todas as mulheres da nossa igreja, sócias da SAF, estão convocadas para este momento. No mais, Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana e espero chegar na porta.